nesta hora. Vamos lá então, no telão, tema desta noite, fria, que todo mundo fica assim quietinho, mas agora você vai pular aí no seu lugar, né, com o agir de Deus através da sua própria palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que bom você estar numa igreja que é o Espírito que diz. Que bom você ter esta segurança, esta confiabilidade, não é? Este descanso de que é Deus quem fala. Como é bom, não é? Testificar no nosso coração, o Espírito que habita em nós, que é Deus quem fala. Agora, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito, ele diz sim. Então vamos ouvir, começando com Apocalipse 1, capítulo 1, versículos 9 a 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha, foi preso, foi colocado numa reclusão, por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, era domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ouvir a voz de Deus? Oremos. Senhor Jesus Cristo, aqui estão aqueles que querem ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque sabem que o Espírito diz, que o Espírito fala, que o Espírito ensina, que o Espírito exorta, que o Espírito consola, que o Espírito educa, que o Espírito ensina, que o Espírito encoraja, que o Espírito adverte. Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti hoje no dia eterno, pelo Espírito que neste lugar sempre diz e sempre faz o que diz. Por isso nós recebemos esta palavra com ações de graças. E aqui, Senhor, as nossas orações são para que aqueles que têm ouvidos espirituais ouçam o Teu Espírito dizer, para que toda a vida destas pessoas sejam, Jesus, a manifestação da Tua riqueza, da Tua bondade, da Tua graça sobre graça. Nós oramos nesta hora com fé, que esta palavra alcance os internautas também, e a quantos vão ouvir este CD, assistir ao DVD, ou pesquisar no nosso site. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, todos nós dizemos amém. E toda a igreja que crê e recebe, diga amém. Amém. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, filhos amados na fé, em Cristo Jesus, mais que vencedores em todas as coisas. A base central do livro do Apocalipse são as igrejas, ou são as cartas às igrejas, as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Estas cartas, que vinham inspiradas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e vinha aos pastores destas 7 igrejas, estas cartas eram motivadoras, eram cartas encorajadoras, mas também elas serviam para corrigir erros que aconteciam nas igrejas. E essas 7 igrejas do Apocalipse, elas representam 7 períodos da história da igreja cristã. Cada uma das 7 igrejas, as quais tem a direção de 7 cartas, elas representam um período da história, e incluídas nestas 7 igrejas estão todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Então, tudo que Jesus escreveu, mandou escrever aos líderes destas 7 igrejas, é o que Jesus tem para as igrejas todas, por isso 7 igrejas, o número da perfeição, as igrejas todas que são verdadeiramente de Jesus Cristo.
A igreja de Éfeso representa o período apostólico. A igreja de Esmirna representa o período das grandes perseguições à igreja do Senhor. A igreja de Pérgamo fala de um período de grande corrupção dentro das fileiras da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tiatira fala do período da supremacia do Império Romano. A igreja de Sardes é o período da reforma de todas as coisas da igreja. A igreja de Filadélfia fala da ênfase missionária e evangelística. E a igreja de Laodiceia representa o período da apostasia, do esfriamento. E hoje nós vamos estudar, não dá para estudar muito, mas no tempo que temos, nós vamos lembrar de algumas coisas da igreja de Esmirna, que das 7 igrejas, é a única igreja que não foi repreendida pelo Senhor Jesus. Em Apocalipse 2:8, está escrito: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. O que significa e quem era a igreja de Esmirna? Essa igreja foi chamada pelos escritores evangélicos, pelos estudiosos de teologia, de a igreja perseguida ou a igreja sofredora. Ela era espiritualmente riquíssima. Ela era espiritualmente perfeita, mas muito perseguida. E Deus precisava encorajá-la. Quem é este primeiro e o último, que aqui diz, né? O anjo da igreja em Esmirna, ou o líder, o pastor da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz. Quem é que está dizendo estas coisas? O primeiro e o último. O primeiro e o último também é chamado de o alfa e o ômega, Jesus Cristo. Então, isso significa que quem está dizendo é aquele que tem a fonte da vida e a eternidade. O princípio e o fim. O começo e o fim. O primeiro e o último. O alfa e o ômega. E depois ele diz: eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, Jesus se identifica na sua morte com o sofrimento que aquela igreja estava passando. Veja o que o Senhor diz através de Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Tudo é determinado pelo desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Até a morte de Cristo por mãos de iníquos foi o quê? Determinado, um desígnio segundo a presciência de Deus. Então, o que o Senhor estava mostrando àquela igreja que estava sendo perseguida? Que Ele queria, através do seu exemplo, servir de consolo àquela igreja. Você sabe que esta morte e ressurreição de Jesus sempre foi a esperança da igreja de Cristo. É por isso que quando Ele vai consolar a igreja, Ele diz: eu estive morto, mas eu vivo, eu vivi, eu revivi. Então Ele está associando o encorajamento a sair da morte para a vida, a mostrar que não há nada impossível para Deus, que Deus pode transformar qualquer situação. E o Senhor fala dessa esperança que a igreja deve ter também em 1 Coríntios 15, 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, apesar de todos os pesares que nós enfrentamos, nós somos um povo que deve crer que a nossa vida não se limita apenas a esta terra. No dia em que nós morrermos fisicamente, que a nossa carne tiver que voltar ao pó, nossa vida continuará na eternidade. Amém? Essa é a esperança da igreja de Jesus Cristo. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Somos nós. Não morrerá eternamente. Crês isto?
Nós cremos nisso. Então depois diz a palavra, vamos voltar para Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação. Então, Jesus se identifica com aquela igreja espiritualmente perfeita, que estava sendo perseguida, atribulada. Ele se identifica como o alfa e o ômega, o primeiro e o último, a fonte da vida e a eternidade. E também ele identifica-se no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. E aí ele prossegue dizendo, conheço a tua tribulação. Deus conhece tudo da nossa vida. A tua pobreza. E aí, entre parênteses, tem uma afirmação. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, vamos entender primeiro aqui. Conheço a tua tribulação. A palavra tribulação, no original grego, nós temos no telão, para quem gosta de estudar bastante, é tilipsis. E tilipsis, tribulação, significa pressão, opressão, nós estudamos aqui no sábado, né? Opressão tem nada a ver com possessão. Pressão, opressão ou aflição. Então, o que o Senhor estava dizendo? Ele estava dizendo que de alguma forma, podia acontecer o que acontecesse, ele nunca se isentava da tribulação da igreja. Ele estava sempre presente. Ele estava dizendo que ele não era um Deus distante. Ele diz, eu conheço a tua tribulação. Amém? Deus nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos sentimentos. A palavra, ou as palavras nem ainda saíram da nossa boca, e o Senhor já conhece todas elas. Então, as provas e as tribulações que nós passamos são permitidas pelo Senhor. Eu queria que você entendesse isso, porque isso aqui é muito forte. As provas e as tribulações que nós passamos são permitidas por Deus. Para quê, bispa? Para que os bons se tornem muito melhores. Então, dê glória a Deus, porque você se tornará muito melhor. A tribulação e a provação também são permitidas para que a pessoa desviada volte ao caminho de Deus. Porque ela não sai daquela tribulação, daquela provação, e de repente ela vai perguntar para Deus, né? E ela precisa de Deus, porque senão ela não sai da tribulação. Então serve também, por isso que às vezes Deus permite, para aquele que se desvia, uma grande provação, ou uma grande tribulação. Mas para que volte ao caminho de Deus. Em terceiro lugar, muitas vezes o Senhor permite uma situação ruim, para que Ele manifeste o poder da sua proteção. Você precisa saber que está protegido pelo Senhor. Que você está guardado pelo Senhor. É também nas tribulações que o cristão se identifica com Cristo. Olha o que ele diz em Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quer dizer que Paulo tinha sofrimentos pela igreja, né? E ele se regozijava. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha, amados, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Portanto, nós estamos sujeitos às vicissitudes. Você sabe que geralmente ninguém gosta de ter comunhão com uma pessoa que está em sofrimento. Ninguém. As pessoas fogem de quem está em sofrimento. Todo mundo foge. É raro alguém ficar do lado de alguém que está sofrendo. Você sabe que quando a pessoa tem também muitos recursos, parece que os outros têm faro, né? Todo mundo se aproxima, vai atrás. Mas quando alguém passa por um perrengue, por um aperto, aí às vezes não há nem mais amizades, a pessoa fica sozinha, desamparada. Então vamos aprender a ser companheiros nas tribulações, porque a tribulação, ela faz parte do dia a dia. Deus tem propósitos com as tribulações, amém? A tribulação, ela também serve para derrotar qualquer jogo de Satanás contra as nossas vidas. Porque você passa a entender, né, como é que ele age, como é que ele atua. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo?
Vá respondendo. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Diz o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, leia comigo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Então, em todas as perseguições, tribulações, lutas, calúnias, em tudo isso nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. O final do filme, para quem quiser saber, basta você ler aqui na Bíblia. O final do filme está aqui, é a vitória. O final do filme, nós já conhecemos, é sempre a vitória. Por isso a palavra de Deus diz em Isaías 41, 10 a 12. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amado, não deixa o desgraçado te assombrar, não. Não deixa uma tribulação te assombrar, tem propósitos para isso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Na tribulação é que você fica forte. Glória a Deus. Eu te fortaleço. O que mais que Deus faz? Eu te ajudo. E te sustento. Você não vai cair, não. Ninguém vai rir da tua queda. Ele te sustenta com a sua destra fiel. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. 12. Aos que pelejam contra ti, busca-los-ás. Você vai procurar, cadê eles? Porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Receba esta palavra profética. Deus está cumprindo toda a palavra profética deste altar, amém? Vamos voltar para Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Bom, já vimos aqui, né, que Deus está conosco na tribulação, presente e não se ausenta, que tem propósitos. Ok? Que Ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta, nos ampara. E já tem uma sentença para aquele que provoca a provação ou a tribulação, que é o responsável por ela. Agora, ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. No original grego, pobreza, põe para nós no telão, por favor. É pitacheian. Diga pitacheian. Olha, você está falando o grego, que coisa tremenda. Tremenda, pitacheia, né? Que é o quê? Humilhante escassez. É uma ausência que traz humilhação. Então, pobreza, amado, é uma afronta para Deus, porque humilha o Filho de Deus, sabe? É humilhante, é uma humilhante escassez. Então, o Senhor estava mostrando à igreja de Esmirna que ela, financeiramente, ela era muito pobre, ela tinha escassez, e que algumas pessoas até humilhavam esta igreja, mas que ao mesmo tempo ela era muito rica. Parece aqui que existe um contrassenso, mas não. A palavra de Deus diz em Tiago 2:5: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, você pode ser pobre, você pode ter ainda necessidades não supridas totalmente, você pode ser até uma pessoa que passe por algum tipo de humilhação pelos de fora, pelos ímpios, pelos que não conhecem a sua vida, mas saiba que você foi escolhido por Deus. Saiba que Deus levantou você para você ser rico em fé. Amém? Para não aceitar essa situação, porque se você é rico em fé, você pode combater essa escassez. Se você é rico em fé, você pode combater essa humilhante escassez. Você está compreendendo? Então, se você é rico em fé, você não aceita essa situação. E sim, você recebe que você é herdeiro de um reino que Ele prometeu aos que o amam. Então, você vai até a sua fé manifestar esse reino completamente na sua vida. Amém? Diz mais Apocalipse 2:9.
conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Quer dizer que tem gente que diz que é da Trump, mas não é. Se declaram judeus, se declaram de Deus, e não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a razão da luta dessa igreja de Esmirna era uma oposição ao que essa igreja vivia. Era uma oposição ao cristianismo praticado nesta igreja. Era uma oposição à riqueza espiritual da igreja de Esmirna. E essa oposição era de pessoas que se chamavam judeus, mas não eram de fato. Era mentira. Atos 23, 12 e 13, olha isto aqui. Olha quem é que tinha a oposição contra a igreja. Quando amanheceu, os judeus, quer dizer que aqueles que se dizem, mas não são, tá? Tem uma máscara, mas não é. Levanta uma bandeira, mas não é. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, sob maldição, debaixo de blasfêmia, de heresia, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Versículo 13. Eram mais de 40 os que entraram nesta o quê? Conspirata. Eles achavam que eles eram judeus. Mas eles estavam fazendo o quê? Debaixo de maldição, fazendo um jejum de tudo, até conseguirem acabar com Paulo. Vocês estão entendendo? Quem está ouvindo o que o Espírito diz à igreja? Quem está discernindo o que o Espírito diz à igreja? Amém? Então, você vê o que é a batalha verdadeira? Você vê o que a religião faz, ou os religiosos fazem, né? Quando não há poder, amor e moderação da parte de Deus, que é a tríplice base de uma igreja, há fanatismo, há idolatria, há escravidão. Filipenses 3, 2 a 3, disse Paulo: acautelai-vos dos cães. Mas como a Bíblia tem uma exclamação, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Ele estava escrevendo a quem? A ímpios? A quem igreja Paulo estava escrevendo? A igreja, a crentes. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, disse Paulo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é isto? Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos cães. Deixa lá o primeiro, por favor. O 2. Isso. Ora, amados, são palavras duríssimas do apóstolo Paulo. Era preciso dizer à igreja de Esmirna exatamente o que aquela igreja estava vivendo. E qual era a provisão de Deus para a igreja. E hoje, como para a igreja de Esmirna, para qualquer época, está dizendo o Senhor: acautelai-vos dos cães. Bispo, cães? Ou você está pensando que é cachorrinho? Não. Cães, no Oriente Próximo, eram geralmente chamados os vagabundos de rua. Eram chamados os comedores de carniça. Quando Paulo diz acautelai-vos dos cães, ele está dizendo o quê? Tenham cautela dos vagabundos de rua.
E quem já estudou o ministério profético e apostólico sabe, um ministério enviado é respaldado por Deus. E o que não é enviado e respaldado por Deus, no original grego, o contrário de apostólico é vagabundo. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos, tenham cautela, cuidado com os, o que diz? Vagabundos de rua. E, no original, comedores de carniça. Tremendo, né? Veja, o Senhor estava dizendo à igreja, a sinagoga de Satanás é oposição. Mas eu estou no meio da minha igreja santa. Amados, é muito clara a voz de Deus, quando se tem o Espírito de Deus, e se está em linha com este Espírito, em comunhão com Deus, não há tropeço. Por isso que eu disse aqui, neste caminho, quando o Espírito diz à igreja, e a igreja discerne que é Deus a dizer, nem o louco errará. Por que ele fala de sinagoga de Satanás? Põe o 3 para mim, por favor. Volta lá para... volta lá para Apocalipse para mim, por favor. Porque ele diz assim, que se intitulam judeu na carne e não são, não é? Mas são sim sinagoga de Satanás. Não precisa pôr não, vai. Quem é essa sinagoga de Satanás? São todos os que blasfemam dos cristãos puros de mãos e de coração. São pessoas na carne, dominadas por Satanás. Que a Bíblia identifica como gente de falsa circuncisão, obreiros fraudulentos. O que é um obreiro fraudulento? Que faz a obra com fraude, com mentira, com engano. Volte lá, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Agora sim, começa o drama da igreja. O Senhor alerta a igreja que sofrimentos fazem parte da vida de todas as pessoas. Porque ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos para Mateus 5:10-12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E quando a Bíblia lá em Apocalipse, o Senhor diz que o diabo está para colocar na prisão. Ora, quem é esse diabo de que fala o versículo 10 de Apocalipse? Essa figura tem a dimensão, a propriedade, a capacidade que você quiser que essa figura do diabo tenha. Porque o diabo foi derrotado e amarrado pelo mais valente, Jesus Cristo. E ele não pode tocar na sua vida. Ele pode armar ciladas. E para armar ciladas, ele usa os da falsa circuncisão, os ímpios, até obreiros, mas que são fraudulentos, que são uma fraude, que enganam, que mentem. Quando o Senhor Jesus diz, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, ele está fazendo, na verdade, um grande alerta. Porque muitas vezes o inimigo usa pessoas através da língua. Diz a palavra em Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Provérbios 6:16-19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, 1ª. Língua mentirosa, 2ª. Mãos que derramam sangue inocente, 3ª. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o
mal. O Senhor o quê? Odeia. E a sétima ele Qual que é a sexta? Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima que ele abomina. E o que semeia contendas entre irmãos. Como é que o diabo lançará alguns em prisão? Está para lançar na prisão. Com mentiras, com calúnias, com língua. Depois o Senhor diz que o diabo vai usar as pessoas, vai lançá-las à prisão para colocá-las à prova. Deus, por vezes, permite provas. Mas se estivermos todos no Senhor, a Bíblia diz que Ele nunca deixará que ninguém seja derrotado. Amém? Então, crer nisto aqui, ouça, exige uma classe de fé, maturidade espiritual e uma confiança em Deus tremenda. Isto aqui é a verdade de Deus para as nossas vidas. Isto aqui é Bíblia. Isto aqui é revelação. Isto aqui é a graça, é a sã doutrina. Isto aqui é a direção de Deus para a igreja. Isto é a palavra de Deus nesta quinta-feira para você que está aqui, para tantos que estão esperando uma palavra pela internet. Seja fiel, irmão. Esta é a base da nossa vida espiritual. Quem é o fiel? Fiel é o que cumpre aquilo que se obrigou a fazer. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, a aparecer, a ter poder, não passará sem castigo. Diga amém. Apocalipse 2:11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos espirituais, a Bíblia diz que são as ovelhas de Jesus Cristo. Mas ouça, até as ovelhas de Jesus Cristo precisam manter os ouvidos espirituais limpos para ouvir a voz do Senhor. Porque neste mundo há muitas vozes, todas elas com sentido, disse Paulo. E se não for a voz do Senhor, as outras vozes vêm com o sentido de confundir. E o rei da confusão é o diabo. O vencedor, ele diz, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. João 10:28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meu amado, a igreja de Esmirna era uma igreja pequena, era uma igreja de poucos recursos, vivia debaixo de perseguições e acusações, mas ela era rica espiritualmente, ela era forte espiritualmente, ela era impecável espiritualmente, ela era inabalável espiritualmente, ela não claudicava. A fidelidade dessa igreja é um exemplo a ser seguido por todos nós. Amado, seja um servo fiel, aplicado, dobre o seu joelho onde você estiver, seja um exemplo no meio deste século corrupto que nós estamos vivendo. As pessoas, elas se conhecem nas horas das dificuldades. Na festa, é tudo festa. Nas horas das dificuldades, se nessas horas você vira as costas, você não é cristão. Se na hora da perseguição à igreja você vira as costas, você é o judeu da sinagoga de Satanás. É da falsa circuncisão. Chegou a hora de um povo se levantar e dizer aos que estão se saciando com o pecado, àqueles que se afastaram dos padrões morais de Deus, que fazem a obra de Deus com fraude, o que diz em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E para você eu termino com a palavra de 22 de Provérbios 4, porque isto é lei de Deus, espiritual, regra de Deus básica. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amado, eu queria terminar dizendo o seguinte: você é uma pessoa muito amada de Deus. Creia, considere e entenda esta visão da graça de Deus para os últimos tempos. Posicione-se. Nem que você seja a única pessoa da sua família. É sobre a sua vida
que tem olhos iluminados, que tem integridade, é sobre a sua vida que está a responsabilidade. Se houver alguma coisa dentro do seu coração, se houver alguma incredulidade, algum pecado, diga ao Senhor: meu Deus, eu quero hoje um recomeço com o Senhor. Eu quero hoje, Senhor, me submeter ao Espírito Santo de Deus, com humildade, temor, porque eu quero receber riquezas, honra e vida. Amém? Quem sabe ainda alguém, devido a alguma onda, sei lá, que veio sobre a sua vida, quem sabe alguém aí se desfez em prantos, desfez um negócio, desfez sua casa, seu castelo, seus negócios, sua profissão, seus sonhos. A promessa de Deus sempre é de reerguer. E neste ano de retribuições e fartas colheitas, seja humilde. Ouça o que o Espírito lhe está lhe dizendo. É tempo de você reconstruir a sua vida. Ou de construir definitivamente e não permitir que ninguém derrube o que já foi construído. Amém? Se alguém está me assistindo de dentro de um presídio, em cima da cama de um hospital, não sei, numa cama de UTI, hoje você precisa ter uma nova atitude de vida. Posicione-se espiritualmente. Diga: eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um servo de Deus, eu quero ser uma pessoa leal a Deus até a morte, fiel até a morte. E Deus lhe dará a coroa da vida. Assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Onde é que estão os fiéis? Fique de pé no seu lugar. Os humildes, onde estão? Os que têm temor de Deus no coração. Eu profetizo, em nome de Jesus, na autoridade que me foi confiada, como ministra deste evangelho da graça de Deus, que a sua vida receberá do Senhor o galardão já em vida. E esse galardão vem trazendo riquezas, honra e vida em abundância, porque Ele já consumou tudo isso na cruz do Calvário. E aqueles que nesta noite se posicionam, aqueles que nesta noite ouviram o que o Espírito disse à igreja, digam com fé: amém! Amém! E amém! Glória Aleluia! a Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, amém, digam amém. Amém, Senhor. Glória amém. a Deus. Que se cumpra, Deus. Aleluia. Que se cumpra. Amém. E amém. Quem precisar sair, fique à vontade. Glória a Deus. Visite a livraria. Tome um café conosco aqui no Espaço Gourmet. Se você puder dar uns minutos a mais, não saia sem louvar o Senhor conosco. Só os vencedores, só os fiéis, louvem, gratos a Deus. Ele é maior que os meus problemas, Ele é maior que as minhas tribulações, Ele é o meu amigo presente, está sempre comigo. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele tem me fortalecido,
Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Boa noite a todos. Até sábado, Fundamento Cards, até domingo. Tenha uma excelente sexta-feira. Boa noite, internautas. Até domingo. Tchau, até domingo. Tchau, ninguém quer ir embora. Dê um abraço aí no seu irmão e diga: ouvi o que o Espírito me disse, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Amém.